Olá pessoal, Carlos Rota falando. Hoje a gente vai falar sobre lipídios, numa série de vídeos. Eu vou introduzir essa biomolécula e falar como que ela é importante para a manutenção da nossa vida. Bom, aqui como capa eu coloquei algumas azeitonas com azeite no fundo. O azeite é um tipo de lipídio que tem origem vegetal e é muito curioso você pensar que o azeite geralmente é líquido em temperatura ambiente, mas, por exemplo, outros lipídios, como por exemplo banha, ela é sólida em temperatura ambiente, né? Por que será que isso acontece? Bom, a gente vai ver nessa semana. Bom, definição de lipídios. Lipídios são biomoléculas hidrofóbicas ou anfipáticas, ou seja, são moléculas que geralmente não interagem com a água. Então, por exemplo, esse ácido graxo livre aqui, que tem uma longa cadeia de carbonos, ele não tem nada, nenhuma estrutura aqui que interaja bastante com a água. Já esse fosfolipídio, que tem dois ácidos graxos, que como eu falei, não interage com a água, ele tem um lado que tem um grupamento fosfato e um grupamento nitrato, né? E um grupamento amino, desculpa. E esses grupamentos, eles geralmente são carregados, então eles geralmente interagem com a água. Por isso que a gente chama um fosfolipídio de uma molécula anfipática, né? Porque ela tem um lado que interage com a água e um lado que não interage com a água. Em contraste, o triacilglicerol, esse triglicerídeo, ele tem 3 ácidos graxos em sua estrutura e nenhum deles interage com a água, então é uma molécula hidrofóbica. Já o colesterol, que tem uma estrutura bastante hidrofóbica aqui, com anéis de carbono e uma sequência de carbono aqui, ele tem um ladinho que tem um grupamento hidroxila que interage com a água. Então só esse ladinho aqui já torna ele uma molécula anfipática. Bom, os lipídios, como vocês vão ver, ele é uma classe de biomoléculas bastante diversificadas em estrutura e função. Aqui eu enumerei alguns tipos de lipídios. Algumas moléculas se encaixam em mais de um desses tipos, tá? Eles encaixam em vários lugares. E como os principais tipos de lipídios, os ácidos graxos, os triacilgliceróis, os fosfolipídios, eles são muito importantes, eu reservei eles para o próximo vídeo. E aqui eu vou falar um pouco sobre esses outros tipos que são um pouquinho menos importantes, um pouquinho só. Bom, como eu falei, além da diversidade de estruturas, os lipídios têm múltiplas funções, né? Então, como vocês imaginam, eles fazem parte das membranas, tanto as membranas celulares quanto as membranas das organelas. Eles servem como armazenamento de energia, como no exemplo desse canto aqui, né? Tem bastante lipídio que é destinado para reserva energética. Eles podem servir como sinalização, eles podem servir como conservação de calor. Então, no caso desse organismo aqui, que é uma foca, uma camada de lipídios, uma camada de gordura, ela serve para isolar esse organismo termicamente. Então é assim que as focas conseguem mergulhar bastante profundamente lá no fundo, de forma a não morrer congelados, tá? Elas têm um isolamento térmico, e no caso da foca, ela também ajuda um pouco a foca a boiar, né? Então tem uma outra função aqui que eu nem mencionei, que nem tem listada. Os lipídios, eles podem atuar na proteção contra a água. Então aqui a gente tem um outro exemplo, uma folha que tem lipídios que não deixam que a água molhe essa folha, tá? Então, para uma folha ela ficar molhada, isso pode deteriorar a folha estruturalmente, ela pode colapsar, ou ela pode, se ela ficar molhada, ela pode ser invadida por fungos e bactérias. Então essa camada de cera que impede com que a água entre dentro da planta, ela serve também para isso, né? Para proteger contra micro-organismos e contra a água. Então isso é muito interessante. Vocês podem fazer esse experimento de jogar água em cima de folhas e grande parte da água vai ser expulsa por causa das ceras presentes dessas folhas. Bom, então vamos começar falando um tipo importante de lipídios, que são os esteroides. São compostos orgânicos cíclicos, e uma coisa bastante característica são esses 4 anéis de carbonos que a gente tem aqui fusionados entre si.
A gente tem esteroides que são hormônios esteroidais, né? São sinalizadores, por exemplo, cortisol, prednisona, né? Quem tem rinite alérgica conhece muito bem esses compostos. E tem o colesterol, que é um componente importantíssimo da membrana. Vamos ver um pouquinho sobre os colesteróis aqui. O principal esteroide em células de mamíferos são os colesteróis. Como eu falei anteriormente, eles têm um lado que interage com a água, apesar de ter basicamente hidrofóbico. Tá? Isso aqui é bastante importante para ele, como vocês vão ver, para interagir com as membranas. Ele atua mantendo a integridade das membranas celulares. Animais, né, células vegetais não possuem colesterol. E também serve como precursor de vários outros esteroides, como hormônios, ácidos biliares e a vitamina D. Bom, que tipos de hormônios são sinalizadores? E são esteroides também. Eu já falei um pouco da cortisona, da prednisona, e tem hormônios sexuais, como testosterona, estradiol, progesterona. Esses hormônios sexuais, eles podem ser usados pela indústria farmacêutica, por exemplo, na forma de anabolizantes, que tem efeito similar à testosterona no corpo, ou para controlar o ciclo menstrual, né, na pílula anticoncepcional. Outro tipo diverso de lipídios são as vitaminas lipossolúveis, por exemplo, a vitamina A, o retinol, que é muito importante para a manutenção da nossa visão. Então, na África, a gente tem um problema muito sério de deficiência de vitamina A, que causa cegueira em muitas pessoas na África. Vitamina D, que é importante para a manutenção dos ossos. E tem uma característica interessante, que ela depende de luz solar para ser sintetizada, então ou para ser ativada. Então a gente precisa de tomar sol para manter os nossos níveis de vitamina D. Vitamina E, que é um antioxidante. Vitamina K, que atua na formação de coágulos. E vocês conseguem ver aqui pelas moléculas que eu coloquei no slide, que é uma classe que tem estruturas bastante diversificadas. Tá? Um outro tipo de lipídio bastante importante são as ceras. Elas são ésteres de um álcool com ácido graxo. Tá? É interessante que esses lipídios eles são sólidos em temperatura ambiente. Eles são usados por plantas, como por exemplo a carnaúba, a cera de carnaúba, que a gente extrai bastante. Ou pode ser usado por animais, por exemplo, para fazer ceras, para fazer colmeias, que as abelhas produzem essa cera. E eles repelem bastante a água. E se vocês forem pensar, por que será que eles são sólidos à temperatura ambiente? Porque a estrutura dessas ceras faz com que a temperatura de fusão, ou seja, a temperatura onde o composto ele se torna líquido ou sólido, essa é uma temperatura muito alta. Então, para você, por exemplo, usar uma cera durante a depilação, você aquece a cera até uma certa temperatura, até essa temperatura passar o ponto de fusão, e aí a cera deixa de ser sólida e se torna líquida. Você aplica a cera no indivíduo e aí ela vai voltar a ficar sólida de novo, porque a temperatura baixa abaixo do ponto de fusão. Tá bom? E esse é um conceito bastante importante. Desculpa. Bom, última classe de lipídios que eu vou falar nesse vídeo são os terpenos, que são moléculas construídas a partir de isoprenos de 5 carbonos. Então aqui é um exemplo de isopreno, 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, tem várias ligações duplas de carbono e forma o que o meu professor de fitoterápicos chamava de cachorrinho. E esses cachorrinhos podem ser combinados entre si de diversas maneiras, como por exemplo uma ligação cabeça-cauda ou uma ligação cauda-cauda. Isso dá uma diversidade de estruturas muito grande para os isoprenos, né? Uma das características deles é que eles podem ser precursores de esteroides,
mas também eles podem formar moléculas pequenas que são voláteis, ou seja, eles podem passam para a forma gasosa muito fácil. E essas moléculas voláteis elas têm odores fortes. Então a gente vai ter muitos isopronoides que fazem muitos terpenos derivados de isoprenos que são o que a gente chama de óleos essenciais, por exemplo, que são aqueles óleos que têm cheiros muito característicos. Vamos ver alguns tipos. Por exemplo, o linalol, né, que tem aqui, ele é feito de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 carbonos, tá? Então são dois isoprenos ligados, e ele tem o cheiro de lavanda. A gente tem o limoneno, que tem o cheiro cítrico, o mirceno, que dá cheiro para manga, tem o terpinoleno, que dá cheiro para noz moscada, eucaliptol, mentol, cânfora, são todas as moléculas que dão esses cheiros característicos que a gente conhece muito bem. E são todos cheiros causados por lipídios, né, por monoterpenoides. A gente tem moléculas mais avançadas, que a gente chama de sesquiterpenoides, e dentro dele tem as lactonas. Então a gente vê que a partir desse isopreno aqui a gente tem uma diversidade gigante de moléculas. E esses terpenoides podem ser combinados em estruturas ainda maiores, como diterpenoides, o taxol. Tanto o taxol quanto a artemisina são usados na medicina, tá? Um contra a malária e outro contra o câncer. A gente tem o colesterol. Lembra que eu falei que alguns lipídios fazem parte de várias classes? Então, o colesterol ele é um triterpenoide, tá? A gente tem terpenoides gigantes, como o licopeno, que dá cor vermelha para o tomate, e a zeaxantina, que dá cor amarela. Tá? Então, os terpenos são bastante diversificados e são todos lipídios. Então, resumindo o vídeo, lipídios são biomoléculas hidrofóbicas ou anfipáticas. Eles têm diversas estruturas e diversas funções. Dentro dos lipídios que eu falei, o colesterol é o principal esteroide em células de mamífero. E lembre-se, lipídios podem atuar como moléculas sinalizadoras, como por exemplo, os terpenoides que são aromáticos, eles são produzidos pelas plantas, por exemplo, para atrair polinizadores. Tá? É uma das funções deles. Tá bom? Então, até mais.